Atenção, equipe de reportagem, por favor. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Justiça ouviu hoje outras testemunhas do caso em que policiais militares são acusados de atirarem um adolescente de 15 anos em agosto do ano passado. A quinta-feira foi dedicada às testemunhas de defesa de 2 dos 7 policiais. O Major Hildeberto Santos trabalhou com Rosivaldo Pereira e Marcos Teixeira, acusados de envolvimento no caso. No depoimento, ele disse ao juiz que os PMs eram exemplos de comportamento, mas admitiu falhas no sistema de treinamento e acompanhamento psicológico da Polícia Militar. Eu acho que a parte mais prática, operacional, ela tem que ser melhor revista com relação ao treinamento maior no que diz respeito ao tiro policial militar. O tenente Wallason de Almeida também descreveu o comportamento dos policiais em um depoimento que durou quase 1 hora. Também foi ouvido hoje o atual presidente do Manaus Trans, coronel Walter Cruz, que pediu ao juiz para não ser filmado. Na época do crime, ele era o comandante do CPA Leste, onde os policiais trabalhavam. Durante o depoimento, ele foi questionado se teria visto o vídeo da denúncia. Ele se limitou a dizer que viu como espectador e não chegou a avaliar a situação. As imagens do crime mostram a abordagem policial, o espancamento e os tiros contra o adolescente. Elas só foram divulgadas em fevereiro deste ano, mas o crime aconteceu em agosto do ano passado. A vítima e as testemunhas não tiveram a identidade preservada. A Justiça diz que o Ministério Público não pediu sigilo. Quando a denúncia chegou na minha mão, estava elencado o rol das testemunhas, entendeu? E dentro do rol das testemunhas estava o nome do menor, que é a vítima. Então o Ministério Público não fez a observação que o menor seria a vítima. Então, para mim, aquilo era ter tudo testemunha. O sigilo, no curso do processo, é uma decisão judicial. E o Ministério Público adotou as precauções, todas as precauções necessárias para a instrução, tanto que a instrução ocorreu normalmente. Até uma testemunha que já havia morrido foi convocada a depor. A testemunha que foi convocada e que faleceu era irmão do Michel. E eu só fiquei sabendo disso quando eu fui inquirir o Michel. É o Michel que me comunicou que o irmão dele já tinha falecido. A Justiça ainda vai ouvir as testemunhas dos outros 5 policiais acusados de envolvimento. Cada um tem direito a no máximo 8. Só depois é que o juiz decide se os réus vão a júri popular ou não. Denúncias de tráfico de drogas levaram a Polícia Civil a realizar uma operação em Manacapuru. Amaral Augusto. Guilherme, a Operação Corsário, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas em Manaus e em Manacapuru, executou 3 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado prendeu 3 pessoas na zona norte de Manaus. Lindon Johnson dos Santos, o irmão dele, Lindon Jorge dos Santos e a mulher Rosimere Chagas. Já em Manacapuru, Lindon Jensen dos Santos Matos, acusado de enviar drogas para Manaus, também foi preso. As investigações duraram 6 meses e até agora 5 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Obrigado, Amaral. Ontem nós mostramos aqui no Jornal em Tempo o crescimento das invasões na capital. E é justamente nessas áreas que os casos de malária estão cada vez mais frequentes. Febre, dor de cabeça e no corpo. Dona Maria apresenta esses sintomas. O diagnóstico feito pelo médico, malária. É muito perigoso aqui, né? Porque quase todo mundo pegaram malária aqui. Por causa de gente pegaram malária. A maioria dos vizinhos já teve a doença. Técnicos de saúde da prefeitura estimam que cerca de 100 moradores da antiga invasão José Alencar, agora neste terreno na Avenida do Turismo, foram infectados nos últimos meses. A explicação é simples. O mosquito da malária transmite a doença normalmente ao entardecer e ao amanhecer, próximo a áreas com igarapés. A derrubada de árvores e a falta de estrutura nas moradias das ocupações pioram a situação. Este ano, a Fundação de Vigilância e Saúde registrou 25.641 casos em todo o estado. Só na capital foram 6.186. 30% diagnosticados pela Fundação de Medicina Tropical. Então as pessoas adentram as matas, derrubam, perto do rio onde nós temos os criadouros, casas sem paredes, sem condições nenhuma de saneamento básico,
Daí nós temos, chega o paciente doente que vem do interior de uma outra área, daí nós temos a transmissão dos casos de malária. Dependendo do tipo de malária, os sintomas duram de 3 a 7 dias. Não há vacina contra a doença. Por isso, a prevenção é a melhor saída. A Infraero recebeu hoje os documentos de habilitação e as propostas de preço das empresas que vão concorrer na licitação para as obras do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Também foi apresentada a maquete do projeto, que prevê a duplicação do terminal de passageiros. Mais de 378 milhões de reais vão ser investidos. A empresa vencedora deve ser anunciada até o fim de setembro. O início das obras está previsto para novembro deste ano e a conclusão para dezembro de 2013, ou seja, depois da Copa das Confederações. A seguir, o Hospital Getúlio Vargas pode ser ampliado e ainda nesta edição, denúncias de fraude na saúde em Parintins. A gente volta em instantes.